Olá, olá. Chamar a Paty aqui. E Cláudia, bem-vinda, Ana Paula. E... Ah! Consegui entrar? Boa noite, Boa amiga. noite, amiga. Bem-vinda. Você tá vendo que você tá deitada? Então, dá pra ficar deitada? Tudo bem, por mim. Eu não sei se pro pessoal fica ruim, é por conta do meu suporte aqui pra poder colocar, né? Se eu colocar em pezinho, assim, na verdade, assim, né? Eu vou ter que ficar segurando e Aham, como eu falo com as mãos, eu acho que vai ficar balançando a imagem. Vamos ver, deixa eu tentar, né? entendi. Vai que dá certo, eu acho que fica melhor visualmente. Ah, é assim fica Ficou, melhor. né? Então, vou deixar assim. E Andréia chegou. Andréia, Oba! sua linda! Saudade de você! Ai, Quem mais que entrou que eu Amanda, não quem vi? mais? Cadê? Juliana Ribeiro, Ju! queridona. Oi, Ju! Minha filhada, Elô! Oi, Elô! Bom, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou falando um pouquinho do nosso susto de ontem. Ontem eu precisei levar meu pai no hospital, né? E ele ele testou positivo para Covid. E ele ficou internado para fazer os acompanhamentos, né? Graças a Deus ele conseguiu fazer a entrada no hospital de base, que é o hospital de referência para quem tem imunidade baixa. Então, para quem conhece um pouquinho a minha história, sabe que meu pai ele é transplantado de rins, né? Então, ele tem imunidade baixa e o protocolo que a Secretaria de Saúde está usando é que pessoas que têm imunidade baixa têm que procurar o hospital de base caso precise de acompanhamento no caso de Covid, né? Fica a dica aí para quem às vezes tem um parente e às vezes está perdido em relação a isso. E eu queria justamente dizer isso, assim, que a gente assusta, né, quando tem o primeiro momento do teste, mas eu sou uma pessoa de muita fé, minha família também é uma família de muita fé, a gente já passou por muitas experiências de milagres, de situações difíceis, e que foi a fé que segurou e que fez com que a gente conseguisse passar pela situação mais fácil, né? Então, hoje, quando eu estive com o médico, ele falou que o papai está estável, que está bem, está melhorando aos pouquinhos do quadro que ele iniciou, mas ele não teve piora, né? Então eu consigo olhar sempre para o lado positivo, né? Então, se ele está evoluindo, se ele está bem, então é o que interessa. E eu levei o celular Tá cortando, Paty? Você tá me ouvindo? e voltou. Não sei Agora se eu tô ouvindo sua voz. A imagem é que tá rodando ainda. voltou. Dá um bem-vindo aqui pro pessoal, que tem um monte de gente linda Oi, chegando. João, gente. Márcia, Então, aí continuando, né? Marcinho. Falando que eu acho que ele vai sair com a plaquinha. Eu venci a Covid-19. Ele, eu vou sair sim. Ele tá bem otimista também, né? Então, fé nesse momento é primordial e nesse momento de Covid, de pandemia, eu acho que fica a dica para quem também tem algum parente que está passando por essa situação. Vamos ter fé e vamos pensar positivo, olhar o que a gente tem para o bom, né? Não olhar para o que tem ruim. Aí, Paty. Uma coisa que eu admiro muito em você e na sua família é a fé que vocês têm, Ah, tem que ter, né, né? amiga? E aprendo muito com isso. E bom, vamos lá, bem-vindos todos que estão chegando, tá o João aqui, oi tia, ó, Luiz, que tá lá em El Ai, que Salvador, delícia! bem-vindo, Luiz. Não estou falando que isso é um projeto de mundo. Edmundo. Marisa, boa noite, Marisa, bem-vinda. Jaqueline, bem-vinda. Né? É emocionante, tá vendo esse movimento todo De acontecer e conexão, poder né? ter essa alegria, né, de ter você junto, Paty, né, para a gente contar, né, sobre essas
essa beleza que é, né, a cooperar para fazer a transformação que a gente quer ver no mundo, né? Sim, Como sim, Gandhi já dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? exatamente, E amiga. esse convite vem porque você é essa pessoa, para mim, uma das referências, né? De que pega, né, o bastão E e vamos lá, fala, eu vou, vamos, estamos tamo juntos, junto. né? Na verdade, eu que Então, agradeço, é, né? Você que me é só mostrou. falar para o pessoal, gente, é isso, vai subindo os coraçõezinhos aí para avisar o pessoal que a gente está aqui. É. Ó, eu vi que a Luísa entrou, a Elô mandou coração, né? Gente, obrigada por estar junto com a gente nesse momento. A Mari tem um projeto lindo, Nara. né? Começou na, nas UAMAs, né? Ela que me ensinou. E hoje poder estar aqui mostrando para ela o tanto que ela pôde me ajudar na minha vida profissional. Com um pouquinho que a gente conversava e experimentava do que ela trazia e o que ela também depois pôde colocar na vida profissional mesmo, assim. E que eu pude estar com ela, segurando a mão, né? Juntas num processo de transformação que foi lindo. E que a gente se emociona, né, amiga? Toda vez que a gente relembra ou vê algo assim, é emocionante. Uhum. Bom, então só dando uma introdução para quem está chegando e não esteve ontem conosco, quem aqui assistiu a live de ontem, que ficou gravada no IGTV? Né? Só para eu ter uma noção se quem está aqui está entendendo, né, qual é o contexto, né? A gente é, abriu ontem essa minissérie Recriando Diálogos, que é uma das estratégias, né, de expansão desse conhecimento da ecossocioeducação. E esse momento da terça-feira à noite eu estou dedicando para trazer pessoas que eu vim conhecendo ao longo, né, da minha caminhada, especialmente de 2013 para cá, onde eu conheci, né, a educação ambiental, ecologia humana, as metodologias colaborativas, a transdisciplinaridade, né, e que eu reconheço como pessoas que têm uma potência, né, de se colocar à disposição, né, da vida para poder servir e fazer, né, a transformação na sua realidade local, impactando isso de forma global, né? E a Paty, ela tem uma experiência em nível Brasil e Japão, né? Assim, Distrito Federal, né? A gente se conheceu no sistema socioeducativo, mas vou deixar você contar, Paty, essa história. E depois levou, né, esses frutos, né, essas novas sementes, né, do que ela foi aprendendo aí depois que a gente esteve juntas no para fazer um trabalho lá no Japão, né? Então é uma história assim que me emociona demais porque, né, faz muita diferença na vida, né, dessas famílias que estão lá, especialmente brasileiros que estão morando no Japão, né, são imigrantes, então Uhum. imagina a diferença, né, de cultura, né, e como é que eles puderam ser acolhidos com o projeto que a Paty e a outra Paty desenvolveram lá, né? Então, é isso, Paty. Bom, diga lá, Vamos quem é lá. você? Bom, vou me Conte apresentar, essa né? Tem muitos história. conhecidos aqui, mas também tem pessoas que não me conhecem. Então, dentre vários papéis que a gente exerce hoje, né? Eu sou Patrícia, tenho 35 anos. Eu sou filha do Sérgio e da Edna, que são dois guerreiros, assim, que eu me orgulho demais dos meus pais. Sou esposa do Rogério, sou mãe do Hideki, de 1 ano e 7 meses, o meu bebezinho. E eu digo que minha vida, ela tem um divisor de águas, assim, que foi a maternidade, né? E, coincidentemente, a maternidade também entra o Japão, né? Porque eu tive filho no Japão. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho do que foi a minha vida profissional, né? Antes das Hum, tecnologias e também antes da maternidade, porque a gente muda obrigada, muito. querida. Ah, Ju, né? Respirar vida. Oi, Tem Ju. alguém aqui agradecendo a Daphne, a Socioeducação no DF Linda. entrou aqui E Rodrigo, entrou Wanderson, entrou um monte de gente linda. Gente, boa noite. Bem-vindos. Agora a gente já boa está com a noite, parte gente. contando aqui.
Peguem a E, pipoca, senta e vamos ouvir. e curte, né, amiga? É, É, então, e aí, como eu falei, eu sou psicóloga, né, de formação. E antes de entrar na carreira socioeducativa, eu trabalhava como consultora de RH, né, em várias empresas aqui do DF. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Oi, com a Vivo, na área de telecomunicações e outras empresas multinacionais, né. Então, na verdade, eu sempre curti muito pessoas, né, eu sempre curti muito grupo. Então, eu sempre vi que a minha pegada era por aí, né. Mas, a gente, quando sai da faculdade, a gente sai muito cru ainda, né? E vendo assim, o que é o mercado, o que dá grana, né? Porque realmente a grana ela faz diferença. Então eu fui para organizacional e consegui conciliar o que eu gostava, que era a parte de grupo, com treinamento de pessoas, seleção de pessoal, desenvolvimento, que eu sempre gostei muito disso. Quando eu fui nomeada em 2013, né, eu entrei para a carreira URU. Na época era a Secretaria de Justiça, quis muito entrar no concurso, né, na secretaria. E eu fui nomeada para a UAMA Planaltina. E na época, a UAMA Planaltina, na época eu comecei a desenvolver um projeto com a Joelma, que é psicóloga também, na época também lá comigo, um projeto de oficina de profissionalização, né, que já trabalhava com grupo. Então, eu vi a necessidade de orientar os adolescentes, né, para eles terem uma noção do que era o mercado de trabalho, como buscar trabalho, enfim. Para quem não conhece o que é uma UAMA, gente, é uma unidade de atendimento em meio aberto. É onde os adolescentes em conflito com a lei cumprem medida de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E é lá a gente poderia dar esses caminhos, né? De mostrar outros caminhos, outras oportunidades para os adolescentes. Então, eu, junto com a Joelma, a gente pensou em várias formas, e uma delas foi fazer essa oficina, em que a gente usava várias formas de vídeo, teatro, porque ela é atriz, né? Então a gente usava o teatro para conseguir alcançar os adolescentes e as famílias. E a gente começou a ter alguns resultados, o projeto até passou por outras unidades, foi bem bacana, né? E logo que a gente começou a rodar, eu fui nomeada para ser executora de um convênio. E aí, eis quem que eu encontro e quem que eu conheço? Mariana Torres Bé. Então, eu tive que ir para a sede, eu saí da UAMA, fui para a sede. E lá foi amizade à primeira vista, né, amiga? A gente sempre brinca isso, né? A gente era o Pink e o cérebro, só que em vez de dominar o mundo, a gente queria melhorar o mundo. Então, a gente tinha várias conversas filosóficas e revolucionárias de como a gente poderia fazer isso, né? A gente não sabia como, né? Mas a gente sabia que a gente queria fazer, né? E acho que era isso que era importante. E aí eu comecei a trabalhar com a execução do convênio. Na época a Mari era coordenadora do meio aberto, né? E a gente trabalhou em parceria no que deu, né? E, enfim, nesse ano o convênio não pôde ser mais executado porque não houve o repasse do governo federal e eu voltei para a unidade da UAMA, na verdade eu fui para a UAMA Taguatinga, né? Na UAMA Taguatinga, e entre essas conversas que eu e a Mari tinha, ela falava muito da pedagogia da cooperação, que foi a live que a Mari fez ontem. Então, quem não assistiu, assiste, porque é muito legal, assim. Quem tem interesse de trabalhar com grupo, ou até essa questão de transformação pessoal, a pedagogia da cooperação, ela é fantástica, assim, pelo que a Mari me contava. que tá travando, Demanda, Paty. que eu acho que eu vou contar depois, Mari, mas assim, só para dizer para vocês, a gente teve uma demanda. E a Mari começou a me mostrar algumas coisas da pedagogia da cooperação. Logo depois, eu fui para a unidade de internação de Santa Maria, que aí eu tive a oportunidade de conhecer os dois lados, né? Tanto o meio aberto quanto a internação, que era uma curiosidade minha. E a gente começa a enxergar o todo, né? Eu acho legal rodar no sistema todas as medidas, por isso que a gente sai dessa visão micro e vai para o macro para a gente conseguir tentar transformar de uma forma mais justa. Mas, enfim, eu fui para a internação de Santa Maria e nesse período eu e o Rogério a gente decidiu ir para o Japão. Ele é descendente japonês, né? E ele já morou no Japão. E ele sempre falava, amor, vamos lá, vai ser uma experiência super rica e tudo mais. E eu falei, cara, a gente não tem filho, vamos lá, né? Eu sempre gostei da intensidade das coisas, de experiência nova, de mudança, de desafio, sempre foi minha cara. Nada melhor do que o Japão, né?
mudança de cultura, mudança de língua, tudo desafiador. E fomos, né? Ele foi primeiro e eu fui depois, um ano depois, né? Tanto é que um ano depois, quando eu cheguei no Japão, eu fiquei grávida. O pessoal falava pra mim, né, que ia ter terremoto no Japão quando eu chegasse lá. E nasceu o nosso terremotinho, o Hideki, né? Então eu cheguei, fiquei grávida e tive a oportunidade de conhecer, como eu falei, pessoas maravilhosas lá, assim. A comunidade brasileira no Japão, quando ela se une, quando ela se ajuda, é fantástico essa experiência, né? E de união mesmo, né? Tem a parte que não se une também, mas as que se une e que a gente cria essa comunidade, esse senso de família é muito bom. E eu fui muito bem acolhida pela família do Rogério lá. Nossa, assim, eu sou grata e amo demais todos eles. Se tiver alguém aí, eu não sei se eu vi, se alguém entrou, mas todas elas são maravilhosas. E eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que é o Kirari, que foi um projeto que eu trabalhei. Conheci também pessoas fantásticas. Que foi aí que eu pude, na verdade, conhecer o Bruno, que é esposo da Patrícia Garcia, a Paty Garcia, que me convidou para trabalhar com ela e montar um projeto que pudesse trazer as crianças para pudesse trazer as habilidades socioemocionais das crianças de uma forma divertida e lúdica, né? Então, na minha monografia, eu sempre gostei muito do tema da criança, né? Eu gosto muito. E a maternidade aflorou mais ainda isso, né? Então, quando eu ganhei o RD, que eu já estava em conversa com a Paty para a gente poder fazer o projeto, e quando deu, acho que 3 meses de nascimento do Hideki, eu terminei junto com ela de montar o projeto, e foi onde eu consegui colocar em prática várias dessas metodologias que a Mari tem falado, e que eu vou depois falar um pouquinho para vocês. Mas é isso, a minha história é isso. E aí voltei para o Brasil agora, por uma questão de família. Acho que meu filho ele tem que estar perto dos avós, né, dos tios, né? Tem alguns tios aqui, Dindas, né, Lu? E o Dudu, eu vi que o Dudu entrou aí também, tio Dudu. A Cunha entrou, tinha que estar perto da Cunha, da outra Dinda. Então, por decisão. O que é cunha, amiga? Explica o que é cunha. Desculpa, gente, é porque é aquela coisa pessoal, né? Cunha, cunhada. É minha cunha do coração. A Cunha Ana, né? Que são 3 cunhas, mas a Cunha Ana que entrou. E, e aí a gente voltou para estar próximo da família, e minha mãe, ela tinha me avisado que poderia fazer uma cirurgia, e eu achei que mais prudente estar próximo dela aqui, né? Então foi as decisões que desencadeou a nossa decisão para retornar para o Brasil. A experiência no Japão foi maravilhosa, assim, é um amadurecimento muito grande quando a gente sai do Brasil, né? E a gente tem noção do que é Brasil mesmo, né? Então, às vezes a gente reclama de muitas coisas aqui no Brasil, e quando a gente sai, a gente vê, né? Eu nunca fui muito de ficar reclamando, né? Não faz muito o meu perfil. Mas quando a gente sai, a gente realmente consegue enxergar o valor. E eu sempre falo que não existe país perfeito, né? O Brasil ele tem muita coisa boa, mas também tem coisas ruins. E o Japão também, e eu acredito que os outros países também, né? Vai depender do que você busca em relação a prioridades, valores, e aí eu acho que não tem certo ou errado, é cada um dentro da sua necessidade, né? Mas essa sou eu, rapidamente, né? Tentei falar rapidinho. Cunha Carla Que também bom, tá tá? aqui, tia Carlinha, também tá aqui a Cunha, nutricionista, linda, maravilhosa. Ei, sejam bem-vindos. Vi que entrou a Letícia. Deixa eu ver quem mais entrou, gente. Stanzi entrou, Eduardo, Flávia, Cláudia Lacerda, que nos recebeu aqui em Santos, da primeira vez Claudinha! que eu voltei Gente, aqui que depois dos amor. Guerreiros, e a Paty estava Amor junto. demais. Ó, Claudinha, beijo. Mário Salomão, bem-vindos, pessoal, bem-vindos. Gratidão aí por estarem colocando, né, se colocando à disposição nesse tempo de Obrigada, vocês para gente. acompanhar aqui a live. E, bom, Paty, conta um pouquinho, assim, como foi o primeiro desafio, né? Vocês me convidaram para colaborar com vocês numa atividade, né? É, Em 2015 ainda, eu tinha acabado de começar o curso da Pedagogia da Cooperação, e a Paty vem com essas propostas dela, sempre, né, né, vamos vamos... lá, né? Vamos lá, mão na massa. Mozão entrou, Isaac Trader, oi lindo.
Para quem não conhece o Ligo, Rogério! é meu marido. Então, quando a Mari falava da pedagogia da cooperação, né, eu sempre fui muito do fazer, né, de pegar e vamos lá, vamos fazer, né, até com uma certa impulsividade, né, tenho trabalhado isso comigo, mas eu gosto muito desse poder do agora, né, de poder fazer a transformação agora, dessa presença do agora, né. E quando a Mari falava, eu ficava muito assim na curiosidade de saber quem a gente poderia ajudar, de que formas, né? E a gente conversava muito ela fala isso muito na tese de mestrado dela. Ela falava assim, Paty, todo mundo fala o quê, o diagnóstico, mas ninguém fala o como. Eu quero falar o como, eu quero mostrar o como faz, o como dá para fazer diferente, né? E aí ela, com esses discursos, eu falei, então, amiga, peraí, que já já eu arranjo um jeitinho, né? De você botar o como em prática. E aí na UAMA Taguatinga, na época o gestor era o Wellington, e a gente recebeu uma demanda da SEB para que eles recebessem adolescentes infratores que cumpriam medida na UAMA Taguatinga para serem jovem aprendizes na SEB. Só explicando que a Tá. SEB é a Companhia Energética de Brasília, né? Uhum. Que faz a gestão da energia elétrica do Distrito Federal. Bia entrou, Bia maravilhosa. Saudade de você, gatona. Nossa, E nossa mentora. total. E, e aí, quando chegou essa demanda, o Wellington falou assim: Paty, você tem experiência com grupo, você já faz as oficinas, vamos pensar em alguma coisa? Aí eu falei, cara, na hora, vamos chamar a Mari. Ela tem umas propostas aí que eu acho super bacana, eu acho que dá pra gente botar isso em prática com eles. Então a ideia era sensibilizar, né? Os gestores, porque eles estavam com medo, eles não queriam receber os adolescentes, né? Eu não sei, a gente não sabia como eles tinham recebido essa notícia lá, então era um trabalho de sensibilização mesmo, né? E de escuta, assim, uma das coisas que eu aprendi com as metodologias colaborativas foi o escutar, né, amiga? O tanto que é importante a gente escutar o grupo e saber o que o grupo quer. Então, acho que veio algo muito imposto para eles, né? E eles não foram ouvidos. E foi muito legal que quando a gente começou a trabalhar, né, e fazer o encontro com gestores, foi um encontro transformador e emocionante, né? Depois eu tenho a foto, tá, amiga? Se quiser, depois a gente posta aí no. Você posta, eu te marco, enfim. E foi um encontro transformador, porque, na verdade, a gente viu que eles desarmaram, né? A partir do que eles ouviram, a partir do que eles foram ouvidos, né? Na verdade. E a gente foi trabalhando nesse encontro super, como eu diria, harmonioso, um encontro alegre, um encontro divertido, porque eu acho que essa era a cara, né? Que vem da pedagogia da cooperação e que eu acho que combina muito comigo, são coisas que eu valorizo muito e com a Mari também. E, e aí foi um encontro transformador. E aí eu vi o potencial ali, né? Os gestores receberam os adolescentes e começou um trabalho ali muito bacana. E depois desse trabalho, a Mari começou a pesquisa de mestrado dela, né? E aí foi quando ela me chamou para ser uma das anfitriões da transformação. E aí foi mais transformador Mas ainda, porque aí. antes disso, ainda teve a intervenção lá na UAMA. Teve Qual? o trabalho Não de foi conclusão depois? de Foi antes, curso. então? Não, foi antes. Foi Foi no antes, né? final de 2015, com a equipe, né? O Isso. Então, aí trabalho. teve. Então, teve. A minha memória não tá muito boa, amiga. Que bom que você lembrou. É, O, porque foi muita coisa, que Foi bom. muita coisa, né? A gente tem um currículo grande, né, amiga? E, e aí a gente, na verdade, depois da SEB veio uma questão que dentro da UAMA a gente tinha alguns climões, né? Então a questão de relacionamento entre a equipe não estava legal. E aí, novamente, chamamos a Mari, né? Mari, vamos fazer um trabalho aqui para tirar isso e que a gente conseguisse fazer com que a equipe rodasse sem ter muito estresse ou sem ter clima de conflito, né? Porque o conflito ele é até bom, porque ele gera uma oportunidade para a gente repensar, mas permanecer no conflito que eu acho complicado, né? E aí ela trouxe uma proposta lá pra gente e foi super bacana, porque enquanto na SEB eu estava junto com ela aplicando, né? E mais num olhar de observadora, porque na verdade quem aplicou foi ela, porque eu ainda estava entendendo. Aí eu trabalhei o outro lado, né? Então eu era da equipe de Taguatinga, então as meninas aplicaram na gente.
e foi super transformador Deixa também. trazer assim, quero destacar assim, o quanto foi importante para mim, que estava num processo de formação, né, numa pós-graduação, ter a oportunidade de fazer um trabalho de conclusão de curso que era vivencial. Então, era um trabalho acadêmico. Ó, a Mari, Olga só um chegando pouquinho. aí, falando A Olga de entrou, Uama. ela estava no trabalho da SEB, né? A Olga estava com a gente Estava no no trabalho trabalho da da SEB. Bem-vinda, SEB, Olga. estava no trabalho também, né, recebendo a gente lá, né, então agradeço muito a equipe que recebeu a gente na época, éramos eu e mais 3 colegas da Pedagogia da Cooperação, porque o TCC é em grupo, né, é isso, exercitar a cooperação dentro Uhum, do próprio processo, né, para ser uhum, coerente. Então, que foi muito viável, né, unir o trabalho acadêmico, uma pesquisa, com a prática, né, já uhum, transformadora, né, dentro desse ambiente, né, de uma organização, uma secretaria de Estado, uma equipe de servidores públicos, né, que estavam ali cuidando, né, desses adolescentes, executando essa política pública, e a gente foi ali ao mesmo tempo que para atender uma necessidade de formação, né, acadêmica da pós-graduação, também para cuidar de quem cuida, né? uhum. Que essa Isso. a minha busca, assim, é poder cuidar de quem está cuidando, porque se a gente não olhar para quem é adulto e reconhecer que a gente precisa de cuidado e a gente também pode oferecer cuidado, a gente vai ter muita dificuldade de cuidar dos mais jovens, né? E aí eu tive ali em 2015, nessa oportunidade, né, de fazer esse trabalho acontecer com essa equipe, né, que é maravilhosa, né? E bom, e aí depois disso aí veio 2016, né, a A pesquisa de tese. mestrado, né, que Uhum. foi o curso de introdução à ecossocioeducação, quando eu convidei a Pati e a Tânia, não, acho que a Tânia hoje não está, ela Eu não estava vi ontem, ela aqui. É. é, para serem as anfitriãs da transformação. Guardem esse nome, gente, anfitriãs da transformação. Conta aí, Guardem. Pati. Então, e aí, quando ela me chamou, né? Ela, Paty, olha, eu preciso fazer a pesquisa, mas eu preciso de pessoas que possam me ajudar nesse momento. E com a Mari, a gente sempre teve uma relação muito de amizade, muito assim, tamo junta, né, amiga? Então, na hora que ela falou, Paty, tô precisando, tamo junto, amiga, vamos lá. Conversei com o Wellington, na época que era o gestor, e falei, ó, Wellington, eu vou ajudar a Mari na pesquisa. E aí, nesse sentido, eu precisava ser liberada, porque na verdade eram com os servidores, né? Então tinha um trabalho com o servidor, então acabou caracterizando o trabalho mesmo, né? E eu sou muito apaixonada em aprender, né? Conhecer coisas novas e tudo que se fala em transformação, em desenvolvimento pessoal, eu sou apaixonada pelo tema. E quando a Mari falou o que era um pouco do projeto de ecossocioeducação, e hoje eu me considero uma ecossocioeducadora, né? Eu fiquei apaixonada, falei, tamo junto, amiga, tamo junto, vamos fazer e eu quero estar junto com você. E aí a gente fez a, juntas a pesquisa, né? Eu pude ajudá-la, né, nesse período que foi, eu não lembro exatamente a carga horária, né, a quantidade de encontros, mas cada encontro era uma coisa assim transformadora, era muito lindo, assim. Eu acho que para quem pôde vivenciar e que tá aqui, né, na live, quem pôde viver esse momento, sabe que a cada encontro era a gente saía com uma pontinha de esperança, assim, de como mudar, de como mudar o socioeducativo, né, que era bem pontual, né, o ponto da pesquisa, né, enquanto o papel do educador e tudo mais. Então, eu saía com muita esperança e eu aprendia demais, né? Então, em todos esses encontros que a Mari fez, né, que foi da pesquisa, foram encontros que eu aprendi as metodologias que ela utilizava. E assim, depois que a gente fazia a pesquisa ali, um encontro com o pessoal, a gente conversava depois, né, amiga? Eu, você e a Tânia. Então eu podia aprender ali. Ali a Mari explicava como que funcionava o bastão da fala, por exemplo, a relação do círculo e o centro, a relação do check-in e o check-out, né? Então, tudo isso ela conseguia colocar pra gente como que funcionava e como juntar tudo isso, sabe? Num contexto maior. É isso aí, Lu, educação transforma, é isso mesmo. E
E aí, depois disso, né, a pesquisa terminou. Eu saí assim, cara, eu preciso fazer essa pós também, né? Porque é muito show de bola, assim. Eu saí com muita vontade de fazer, mas logo depois eu e o Rogério, a gente decidiu vir para o Japão. E eu nem imaginava que, na verdade, eu ia botar totalmente em prática tudo isso, né? E, na verdade, foi o que aconteceu. Uhum. É, eu tive a oportunidade de estar com a Paty, essa minha amiga, para fazer o projeto Chocho. Quem não conhece o projeto Chocho, a gente está no Instagram, é projeto Chocho, né? C-H-O-U, aí repete, C-H-O-U, Chocho, que é a borboleta em japonês, Chocho é borboleta em japonês. Então sigam no Instagram, é um trabalho lindo. Eu não tô mais lá, né, não presencialmente, mas eu deixei a minha sementinha lá no Japão de transformação, né? E eu tenho muito orgulho disso. E, e aí, para trazer, assim, um pouco, né? Que aí agora no Chocho é que realmente eu pude colocar em prática, porque acho que até então eu estava mais absorvendo, conhecendo, entendendo com a Mari quais eram as metodologias, né? E quando teve essa oportunidade do projeto, eu conversei com a Mari lá do Japão, falei assim, amiga, olha, eu quero um projeto assim, aqui as crianças têm algumas demandas que a gente não concorda, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, hoje não é mais tão forte isso, mas o Japão ele tem muito essa questão do igual, né? E do orgulho dessa questão da comunidade, de ser tudo igual para todo mundo e tudo mais. Eu acho isso legal em alguns pontos, mas lá chega ao extremo. Então, já aconteceu, eu conheci meninas lá que estudaram em escola japonesa que eram ruivas e eles pediam para pintar o cabelo, né? Hoje está muito melhor, hoje tem muita escola que não faz isso e tudo mais, mas já chegou a fazer isso, a pedir esse tipo de coisa, né? Então, essa obediência muito cega, né? Que japonês tem, acaba deixando a pessoa muito sem criatividade, né? Você sempre tem que obedecer, você não pode criar nada, né? Então, a gente pensou justamente em algo que a gente pudesse desenvolver as habilidades socioemocionais de uma forma lúdica, porque tem que brincar, a criança tem que brincar, e é assim que ela aprende. Na verdade, não é só criança, né, amiga? Na pedagogia da cooperação a gente fala isso, né? Que o brincar, o adulto também aprende muito melhor. Então, era esse o caminho que a gente queria. E aí eu pude trazer algumas das metodologias. Então, eu vou citar algumas aqui, se a Mari quiser explicando algumas, para já ir introduzindo para vocês o que são elas. E aí eu vou colocando em prática o que eu pude fazer isso lá no Japão. A primeira delas é o centro e o círculo, né? Então, na verdade, eu já usava o centro e o círculo desde quando eu trabalhava com treinamento. Eu nunca gostei daquela coisa enfileirada, né? Um atrás do outro. O círculo a gente consegue se olhar um no olho, ver. Tá uma questão de igualdade, né? Ninguém tá na frente ou atrás, tá todo mundo no mesmo, no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, isso do círculo é muito bom. Então, isso do Chocho foi uma das coisas que a gente traz no encontro. E o centro geralmente não, né? É sempre, né? Algo que você quer chamar para o foco, não é isso, amiga? Então, é isso É, mesmo? o centro é aquilo que conecta todo mundo que está em torno, né? Que está ali no círculo. Isso. Né? Então, esse centro ele vai fazer a gente se lembrar que existe algo em comum entre nós. Isso. Né? E aí, simbolicamente, a gente traz objetos, né? Pode ser, eu gosto muito de usar as plantas, Uhum. né? Porque daí eu costumo usar para fazer essa referência, essa reverência, né? A vida e essa referência de que, olha, nós também somos vida, assim como essas plantas. E aí os elementos, né? Podem Exatamente. ser brinquedos, podem ser objetos que simbolizem esse Essa algo em comum, conexão, né? né? Esse objetivo em comum, aquilo que conecta todo mundo que está ali nesse Uhum. círculo, né? E aí, no nosso caso lá, Anotem, gente. Quem tiver com caderninho já vai aí, ó, anotando. quem estiver acompanhando, né, assim, para saber quais né, as metodologias, vai botando ó, o círculo e o centro. Isso. E aí, no caso, a gente lá usava a borboleta, né? Eu tinha o meu encharpe, que colocava no centro um tecido colorido, porque cores é vida e eu gosto de cores, eu acho que tem que ter alegria. Então, eu e a Paty, a gente conversava muito sobre isso. Então, tinha um tecido colorido e a gente colocava a borboleta no meio, né? Porque a borboleta é a evolução e era a nossa proposta de evolução ali para as crianças. Então, era o que conectava todos eles. A gente tinha o check-in,
que era saber como as crianças chegavam ali, né? Então a gente igualava, a gente acalmava os ânimos ali no check-in, né? E era muito fantástico porque na hora que a gente fazia com que as crianças falassem, porque lá no Japão as crianças não estão acostumadas muito a falar, sabe? E aí, como é que você tá, né? Geralmente é o sensei, que é o professor, né, em japonês. Ele vai lá e já começa e já fala e coloca o que é para eles aprenderem. Então a gente trabalhava muito essa oportunidade do ouvir, né? Que for, do ouvir eles, né? Que é para que eles possam falar. Então, no check-in, eles tinham essa oportunidade. E uma das ferramentas que eu acho mais fantásticas de metodologia colaborativa é o bastão da fala. Né? O bastão da fala é o momento em que você tem algum bastão, né? Algo que represente o poder da fala. Né? Então, a gente apresentava para as crianças o bastão da fala e era impressionante como que elas respondiam muito bem, né? E aí a gente passava, no check-in, a gente já passava o bastão da fala para elas e elas já utilizavam, e dependendo da idade do grupo que a gente fazia, que a gente tinha 2 grupos, né? O Kids 1 e o Kids 2. Tinha não, tem, que ainda existe. O grau de maturidade da criança, as crianças falam, não, agora é minha vez, eu que tô com o bastão da fala, né? E aí as outras eu já falava assim, não, mas você não pode falar não, o bastão da fala tá com o colega, né? Então, essa coisa do respeito ao ouvir o outro, no Japão tem muito isso, né? Mas aqui no Brasil talvez a gente precisasse trabalhar mais isso, mas lá a gente precisava trabalhar o falar, fazer com que as crianças falassem, fazer com que elas conseguissem se colocar. Né? E era muito legal, porque algumas não conseguiam e outras pegavam e falavam assim, não, eu te ajudo, você que ajuda, olha, seu nome é assim. E era muito bonito ver esse movimento, sabe, do grupo, assim, de ajuda. E aí, quando chegava num determinado momento em que as crianças conseguiam já ter uma intimidade, né? E no check-in a gente perguntava como tinha sido a semana, o que elas queriam compartilhar, do que foi especial, o que não foi. E algumas traziam alguma situação complicada, alguma situação difícil, elas se abraçavam, a gente fazia o abraço coletivo. Então, o poder do grupo de cura era uma coisa impressionante, assim. A cada encontro eu saía, assim, mais maravilhada, né? Junto com todo o conteúdo que a gente colocava em relação às habilidades socioemocionais, juntando com as metodologias colaborativas, era uma coisa, assim, que eu ficava apaixonada. Né? E eu falava, nossa, se eu fosse mãe, se eu não fosse mentora do Chocho, eu ia querer ser uma mãe que tivesse o filho no Chocho, porque a gente trabalhava justamente isso, né? Esse respeito a ouvir a criança, esse respeito ao indivíduo. Pati! A Pati, gente, ó, Pim Pati aí é a Pati do projeto Chocho. Sigam ela. Ela tá tocando o projeto lá no Japão, continuou o projeto lá. E é a minha sementinha, assim, eu sou muito grata a ela pela oportunidade dela ter me chamado para a gente criar juntas esse projeto. E aí, continuando, né, no Bastão da Fala, a gente tinha essa possibilidade, né, de fazer isso com as crianças no check-in, e a gente tinha as missões, né, que nas missões as crianças tinham que fazer algo que a gente trabalhou no final de semana, no sábado, durante a semana com a família, né? Que as crianças precisam trabalhar isso em família, porque não adianta a gente trabalhar só criança se a família não ajuda, né? E aí, uma das crianças que maravilhosa, assim, uma tchotchô nossa, a gente ficou bem emocionada quando ela trouxe isso, quando ela trouxe no momento do check-in falando dessa missão, que ela falou, olha, foi a primeira vez que eu vi meus pais conversarem. Então, a missão era justamente eles construírem um bastão da fala e exercerem o poder da fala usando o bastão, né, em casa. E quando ela trouxe isso, nossa, assim, eu dei aquela lágrima disfarçada, assim, para não atrapalhar o encontro, mas eu e a Paty, depois a gente conversou, eu chorei muito, assim. Porque aí a gente vê o resultado, sabe, gente? Essa coisa de saber que existe uma forma da gente trabalhar o grupo, da gente trabalhar a transformação pessoal, tanto você com você mesmo, como também com o grupo, e saber que o poder do grupo ele é muito grande, assim. A gente sozinho não faz nada, né? A gente em grupo, a gente consegue fazer muita coisa. E o poder da metodologia colaborativa é justamente isso. Ele traz muito esse respeito ao grupo, a se ouvir ao grupo, né? E sem deixar de lado, claro, a individualidade, né? E essa construção coletiva, assim, aí não trazendo dessa vez do Chocho, uma das coisas que eu gostei muito da construção coletiva foi quando a gente fez a pesquisa e os servidores do socioeducativo fizeram uma carta, né? Era uma carta, né, Mari?
falando como que queria que o sistema fosse, não é isso? De que formas que a gente poderia mudar. Então, essas construções coletivas... Amanhã, na live de amanhã, eu vou ler essa carta Uhul! para quem estiver lá no YouTube. Amanhã vai ser no YouTube, com Socioeducação, o poder do Isso. educador no contexto da vida. E eu leio essa carta lá para vocês entenderem o que é o poder, né, do grupo. Isso. É isso, sim. E eu queria até pegar o meu bastão da fala, Ah! Paty, para mostrar. Pega, pega, amiga, pega. Vai falando aí que eu vou pegar. Tá. No projeto, a gente pede para as crianças construírem, né, o bastão da fala, né? Na pesquisa, quando eu trabalhei, quando a gente fez a pesquisa juntas, que foi, na verdade, o módulo de introdução à ecossocioeducação, era o gravador, né? Porque a gente precisava gravar a pesquisa, então o gravador era o bastão da fala. Mas aí, cada família faz do jeito que Mas quer, é né? outro bastão, Ah, já é outro outro? bastão. Quem está Ah, aqui nessa live que lembra dessa da corujinha, a corujinha. sabedoria. A Esse sabedoria. aqui é o que eu, Mariana, uso como bastão da fala normalmente nas intervenções que eu faço, para que quem está com o bastão é que tem o poder da fala. Então, quando for falar, falar com sabedoria, né? Isso. Por isso que o nome dela é sabedoria. Mas o bastão da fala pode ser qualquer recurso, pode ser uma caneta, Sim, né? Pode ser algo que ajude as pessoas que estão no círculo a identificarem quem é agora que está com o poder da fala. Então, essa pessoa fala e nós temos o poder da escuta, que é observar, prestar atenção no que ela está dizendo, porque quando, né, cada um de nós, eu acredito que quando a gente fala, a gente quer ser escutado, sim. né? Então é uma troca, né? É o dar e receber, né? É quando você está falando, eu estou recebendo de presente as tuas palavras, né? E você está recebendo de presente a minha escuta. Né? Então, é muito legal usar um recurso quando a gente está em grupo para poder fazer essa administração do tempo de fala, do cuidado com a fala do outro, né? Isso. Vale muito a pena usar esse recurso. Bem-vindo, gente que está chegando Eu aí, vi aí Hélio, que vi que Tiago A Lu chegou, chegou, Lucinete, Lucinete, lindona. Oi, Lu. A eita, Marcinha também, eu acho bem-vindo. que é a Marcinha que participou da pesquisa, né? Não deu para enxergar aqui. Foi a Marcinha Marcinha, né? Oi, participou, Marcinha. ela chegou, já tem um Tem, tempinho ô, já que ela Marcinha, eu só vi chegou. agora. Seja bem-vinda. Viviane está aqui, tem um A bocado de galera gente boa de vários aqui. lugares do Brasil. Não, amiga, do Eduardo mundo. Do Landiva, mundo, viu? do A mundo. Paty tá aí, a Paty tá lá no Japão. Japão, El É o Salvador, Salvador, uau. então. A transformação é do mundo, é do mundo. Argentina, Argentina, Francina está por aqui uhul. Eu também. gosto é assim, que a gente é internacional, né, não, amiga? Que é pra mudar é o mundo, não é só o É, Brasil, não. somos Minha cidadãs do prima, Lari. mundo. Oi, Lari, do Rio. Beijo, Lari. Então, e aí pra continuar... Empate. Falando em bastão da fala, Ah, são 9h12, então a gente tem tem quanto? aí em torno de 15 minutos Ah, tá. até encerrar esse Essa, espaço que a gente tem aqui no Instagram. tá bom. E aí, pegando o bastão. Eu vou pegando, amiga. Eu jogo e pego, a gente pega de volta. E aí, para Uhum. finalizar, né? Aí tem o World Café e tem outras técnicas que eu aprendi com a Mari, que aí ao longo do decorrer do processo do Chocho, a gente foi usando e a gente foi vendo esse retorno, né? Das famílias realmente contando uma transformação, não só da criança, né? Mas também da família como um todo, né? E aí eu acho que é isso, assim, o poder das metodologias colaborativas é de você mudar tanto do micro para o macro, quanto do macro para o micro, né? E, e essas metodologias, elas fizeram total diferença na minha vida, assim. Então, desde quando eu pude trabalhar observar e trabalhar com ti, porque ali eu já estava fazendo uma contribuição de qualquer forma, mas quando eu pude levar isso para o Chocho e saber que hoje está rodando o projeto lá e que a gente está transformando vidas, e assim, acho que quando eu fui embora, né, quando eu estava indo embora, a médica do Hideki, né, a pediatra dele, numa das últimas consultas que a gente fez, né, ela descobriu que eu era uma das mentoras do projeto, né?
E ela falou assim, nossa, e ela é japonesa, né? Ela é neuropediatra japonesa, e ela falou assim, nossa, mas que projeto maravilhoso, eu espero que sua amiga continue aqui, porque a gente precisa mesmo, as crianças, elas precisam desse suporte emocional, né? De conseguirem ter um lugar de fala, de conseguirem elaborar um lugar para que elas tenham cura no sentido de uma cura coletiva mesmo, assim, sabe? De conseguir ter um braço a mais para segurar, sabe? E as famílias também. Quando a gente é estrangeiro, quando a gente está fora do Brasil, a gente sente muita falta disso, né? A gente sente falta essa coisa do ser estrangeiro. Não, aqui, por exemplo, eu sou brasileiro, eu tô no meu país, né? E quando você está estrangeiro, você fica muito numa posição. A meu ver, tá? Eu me senti assim, ai, cara, mas eu não sou japonesa, né? Então, eu não tô no meu país, a gente sempre fica nessa, né? E a gente trabalhava muito isso, essa questão da identidade com as crianças. Tinha um módulo, né? Tinha, não, tem um módulo que é o multicultural, que a gente trabalhava a ancestralidade, né? Que também foi na pesquisa que eu aprendi, esse respeito à sua história, esse respeito ao quem veio antes, né? Esse respeito faz com que você consiga caminhar diferente para frente, né? Você consiga ter um futuro diferente, olhar para o futuro diferente, que também eu aprendi nas metodologias colaborativas. Então, só para finalizar, no Chocho eu consegui botar em prática, né, junto com a Paty, essas metodologias, e a gente conseguiu ver muitos resultados. A gente já tem famílias, tem depoimento já de quem não pôde ver, dá uma olhada lá no site, tem o site do Chocho, tem o Face, tem o Instagram, dá uma olhada lá, porque são pessoas de verdade que passaram por essas metodologias e experimentaram, gostaram e puderam viver a transformação na vida delas, né, em família, né? E acho que é isso. Dessa pergunta, ok, amiga. Senão eu vou me empolgar e vou continuar falando aqui. Nossa, e, Paty, acho que eu já vou fazer uma das últimas perguntas, assim, como que era você antes e você agora? Só dando um bem-vindo, assim, para quem está chegando agora, a Ádia, Tiago, que é amigo da minha filha, chegou, não sei se ele ainda está aí, adolescente, olha só, né, os adolescentes também chegando junto Eu vi que aqui, chegou meu afilhado aí Lu, também. O Insta do Ito. Acho que é. Acho que foi ele. O Ito chegou. ó, que legal. Gabi, Jade, Alexandre também chegando. Então, bem-vindos. A gente está quase chegando no finzinho, mas né, essa gravação vai ficar no IGTV. Eu também quero levar para o YouTube, para quem gosta mais de assistir pelo YouTube. A gente quer que isso, né, chegue onde precisa chegar e para quem Exatamente. quiser. E postei ontem um vídeo também, gente. Eu coloquei lá no YouTube um vídeo onde eu fiz a intervenção. Márcia, você está aí ainda? Lembra que foi você que abriu as portas da Semi-Liberdade de Taguatinga para fazer os jogos e as danças circulares com os adolescentes lá, e a gente fez a ponte de cordas. Então, esse vídeo está lá no meu canal do YouTube, Mariana Ber, para vocês conhecerem a ponte de cordas, né? Aquele jogo que eu comentei ontem. E, bom, Paty, a pergunta é, como que era, né? Era você antes e agora, assim, né? Qual a diferença, assim, o que você percebe que mudou na tua vida, né? Enquanto Patrícia, que te fez, né, ter essa força, essa coragem, né, de levar adiante. A Márcia está contando aqui, lembro, Foi foi emocionante. emocionante, foi mesmo. Eu sempre que eu assisto esse vídeo, eu me lembro, estou emocionada Eu já, né? assisti e Quem me chorei. conhece sabe que eu choro fácil com essas, né, histórias marcantes, né? Choro e rio muito, né? Como diz a Caetano e a Gal, né? Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada, né? Assim, acho que a Adoro gente isso. precisa entender a potência da alegria, né? Da Total, cura que total. vem quando a gente vibra na alegria. E essa mulher, Patrícia, é alegria em pessoa, Ah, tem que ser, né, né? E amiga? conta aí, Paty. Tem que ser. Acho que a alegria ela é uma das coisas mais transformadoras do mundo, né? E se a gente fica muito, como você falou, vibrando na tristeza, olhando o que não, olhar a escassez, o que eu não tenho, o que eu não posso, é horrível. E quando você vibra na alegria, você está dando graças a Deus pelo que você tem e pelo que você é e por aí vai. Então, muda tudo, muda toda a perspectiva, né? Então, eu fui criada assim, né? Uhum. Minha mãe e meu pai são dois que é o tempo inteiro sorriso,
fazendo graça, né, piada. Então, eu fui criada dessa forma, eu acredito muito nessa forma de visão. E eu acho que é assim que eu consegui superar tantos desafios, né? Para quem conhece um pouco a minha história, no Japão eu passei por outros desafios, mas aí é outro dia, se a gente for o caso de conversar, com o nascimento do Hideki, né? Que eu venci justamente pensando desse jeito, com alegria, né? Mas enfim, voltando à pergunta, que senão não vai dar tempo. Amiga Raquel, que linda, gente. A Raquel, ela tem um trabalho lindo com adolescentes, viu? Ela é uma especialista, ela é psicóloga e ela é especialista em adolescentes, então ela tem um trabalho muito bacana na internet. É, eu acho que eu me tornei uma ecossocioeducadora, eu acho que de fato, quando quando eu consegui botar em prática isso no Japão, sabe? A Mari conseguiu me dar uma luz na época, mas eu consegui entender, junto com a Paty, quando eu consegui entender as demandas das crianças no Japão e a gente conseguiu fazer de um jeito que as crianças conseguissem, de fato, serem atingidas e transformadas, aquilo ali é transformador, sabe? Então, a Patrícia, eu sempre contei isso desde que eu entrei no sistema, assim. Essa historinha, quem me conhece sabe dessa história, que tinha um cara que estava andando na praia e ele viu um senhorzinho, né, jogando as estrelas de volta. Tinha um monte de estrela no mar, na praia, na areia, né? E ele, uma a uma, jogando de volta pra areia, né? E chegou um rapaz mais jovem e falou assim: Nossa, mas você nunca vai dar conta de colocar todas essas estrelas no mar. Não, desiste. Pra quê? Porque você está fazendo esse esforço, né? E o senhor sabiamente pegou e falou, né, para ele, dizendo assim: Olha, eu não posso conseguir todas as estrelas, mas a estrela que eu consegui colocar dentro do mar para ela fez diferença. Então, o que eu vejo é isso, assim, eu acho que olhando a minha trajetória, né, das pessoas que eu pude entrar em contato e com quem eu pude compartilhar as metodologias colaborativas, ou a minha história também, se eu pude fazer diferença na vida dela, de alguma forma, para contribuir para que ela ou ficasse feliz, né, com alegria, ou que ela melhorasse de fato, né, com desenvolvimento, eu acho que eu pude fazer a diferença na vida dela, essa estrela, né? E eu fico muito honrada de fazer parte, de ter feito parte do projeto, que eu sei que a gente conseguiu transformar muitas vidas ali, né? Então a gente teve um retorno muito bacana das crianças. A gente tem a formatura, né? E as crianças, elas fazem uma carta para o Tchotcho, né? Umas cartas para mim e para a Paty, né? E eu nunca vou esquecer isso, assim, sabe? Foi extremamente transformador para mim. Então, eu acho que tem a ver com a live que você vai tratar sobre o papel do educador, né? O tanto que é uma retroalimentação, né? Então, a gente dava para as crianças, mas ao mesmo tempo a gente era alimentada, né? Eu saía, às vezes, muito cansada, porque emocionalmente a gente saía cansada, mas era uma sensação de cansaço, de missão cumprida, de que a gente contribuiu e que está sendo diferente, né? E aí eu queria até complementar, que aí eu fico pensando assim, qual era o custo, sabe, Mari, de eu não ter te conhecido? Hoje não existiria o projeto Chocho no Japão da forma como hoje está, que eu e a Paty construiu juntos, sabe? E, e aí eu fico pensando, sabe? Assim, essa coisa da decisão, né? Se eu tivesse falado não para você, falado assim, não, amiga, eu não vou te ajudar na pesquisa, não dá, tô ocupada, enfim, eu não teria aprendido tanto, sabe? Esse poder da decisão, de você querer e ter a oportunidade ali na frente e não, às vezes, não pegar, faz muita diferença. Então, hoje eu vejo que por uma decisão minha, eu consegui trabalhar e fazer transformações que eu nem imaginava. Nessa época, eu nem imaginava que eu ia para o Japão, eu nem imaginava que ia encontrar a Paty, eu nem imaginava que ia ser mãe, né? Que eu acho que a maternidade, ela aflorou mais ainda isso das crianças comigo, sabe? Da gente querer transformar um mundo melhor. Eu sempre falo, assim, que acho que a maternidade, ela faz isso com a gente quer melhorar o mundo, sabe? Para o nosso filho, sabe? A gente quer que o mundo seja melhor, a gente quer que ele seja melhor, que ele seja fruto dessa transformação também, né? Então, eu acredito que é isso, amiga, assim, você com certeza, com a sua decisão, né, de ir para a pedagogia da cooperação, foi um movimento todo em cadeia para que hoje pessoas possam ser transformadas lá e que muitas pessoas do socioeducativo ali tiveram muitos insights, puderam
trabalhar o autocuidado que foi na pesquisa, esse cuidado com a gente, né? Que a gente, na correria, de querer desenvolver vários papéis, a gente acaba se perdendo. A gente sempre voltar para si e falar, opa, né? Eu tenho que cuidar de mim para eu poder cuidar, né? Mãe precisa muito disso, porque a gente se doa muito, né? Mas eu acho que a mulher, principalmente, quando ela entra num papel de profissional, ela acaba colocando isso também, né? Que ela quer se doar muito, trabalha muito e acaba esquecendo um pouco de si. E aí, com as metodologias colaborativas, a gente consegue olhar, opa, eu tenho que cuidar de mim, eu não posso me descuidar, eu tenho que ter esse cuidado comigo para eu poder estar cuidando de um grupo, né? Porque é isso, a gente facilita grupo, né? Então, para cuidar do grupo, a gente tem que estar bem. E ter esse respeito com a gente Uhum. mesmo, né? Ter esse cuidado. Então, por exemplo, aconteceu algumas coisas na minha família uma época que eu não conseguia ir para o encontro, né? E tudo bem, né? Foi o que eu e a Paty a gente conversou. A Paty conseguiu tocar o encontro sozinha porque eu precisei respeitar esse momento, né? Então, é isso. Assim, as metodologias colaborativas, ela transformou minha vida de uma forma que eu pude transformar outras e, ao mesmo tempo, ela me fez me sentir mais segura, né, enquanto profissional, né, e menos frustrada, né, porque às vezes a gente quer fazer e não sabe como. Quando eu tenho o como na mão de Uhum. saber o que eu posso fazer Uhum. diferente, né, e botar a mão na massa, porque não adianta também eu ter informação, né, e, e guardar na minha gavetinha e deixar lá, não, eu sei as metodologias, mas eu não coloco em prática, também não adianta. Então, eu acho que é isso, é buscar informação, saber o como fazer e colocar em prática. E graças a Deus, eu falo que Deus colocou as pessoas certas na minha vida, porque Ele foi colocando direitinho, sabe? Ó, encontra a Mariana, depois encontra a Paty, vai pro Japão, sabe? Essas coisas. Então, eu digo que são as deucidências, né? Que são as coincidências, é Deus já mostrando o caminho assim, ó, você quer mudar o mundo, você quer transformar, você quer fazer o que dá para melhor, o seu propósito de vida é esse, então vamos lá, vou botar as pessoas no caminho, vai ter os desafios também, mas não desiste não, pega a mão dessas pessoas e vamos lá, né, vamos juntas que dá. Então eu agradeço muito as pessoas que apareceram na minha vida, né, tanto aqui no Brasil quanto no Japão, que me fizeram a Patrícia que eu sou hoje, né, da história que eu tenho hoje, que eu tenho muito orgulho do que eu já vivenciei, do que eu já pude experimentar, né? E que quero fazer, né? Muito mais, né? Eu acho que o mundo está aí para ser transformado. Eu tenho um filho, tenho vontade de ter mais filho, né? Então eu tenho que mudar esse mundo e eles vão ser agentes de transformação, se Deus quiser, nesse mundo também. Né? E vou usar, com certeza, as metodologias colaborativas até em casa. Usar o bastão da fala em casa, usar o check-in, né? Chegou da escola, vou fazer check-in com ele, por aí vai, né? E as outras metodologias, que eu tenho que até me É, atualizar, né, amiga? sim. Ei, Paty, gratidão. Estamos chegando já no fim. Bem-vindas quem chegou agorinha, a Paty Golegan, minha vizinha amada, que cuida tanto de mim aqui. Chegaram mais algumas pessoas aqui no. Deixa eu ver. Eu identifico. Tem BEHHSC, não sei se eu sei quem é. Joelson, né? Joelson Raquel, que é a da minha gente já família, é o Jô, agradeceu. é esposo da minha prima, que Ah, também tem um canal no YouTube, viu, gente? Ela tem um trabalho bem bacana voltado para papelaria. Quem quiser saber mais, depois procura, viu? Acho que é canal da K, se não me engano. e assim, Paty, te agradeço demais pela parceria, por você ter acreditado, né, que valia a pena levar esses conhecimentos para onde você vai. E, e agradeço a todo mundo que entrou aqui e que acompanhou. A gente teve quase 30 pessoas Legal. simultaneamente, agora há pouco. Assim, eu acho que para uma live que a gente nem tinha certeza se ia dar para Era. fazer, por conta, né, do teu pai internado. Né? E aí eu corri nas listas de transmissão do WhatsApp, né, no meu status, e coloquei, gente, a live vai ser agora no Instagram, quem puder. E várias pessoas vieram. Então, gente, Legal. é Obrigada, muito gente. legal ver isso acontecer. E deixem aí os comentários de vocês, comentem lá depois no IGTV, né? E, gente, estou à disposição, assim, esse trabalho, ele está só começando, né? E a gente tem muita coisa para fazer, né? Faltam 20 e poucos segundos aqui. É um projeto de Então, é expansão, né, isso. amiga? Vamos convidar todo mundo para Um expandir projeto aí de expansão. com você.
consciência, amor, com responsabilidade, Isso. com propósito, com clareza, né? Com consciência, maturidade e com muita diversão, Isso né? aí. Então fica aí a nossa gratidão pela presença de vocês. Obrigada.